Olá, começa agora o Mídia em Cheque. Esse é um programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da UFN e nós trazemos a cada semana muitas questões que envolvem a mídia, muitos impasses, muitas questões filosóficas, enfim, mercado de trabalho e formação. A cada semana, então, uma discussão nova sobre esse papel na sociedade. Hoje no programa estão comigo na bancada a Viviana Fronza, ela que é jornalista e relações públicas, ela é chefe de jornalismo e apresentadora da Rádio Gaúcha em Santa Maria e já atuou no rádio da cidade como repórter de esportes também, né, Viviana? Verdade, obrigada pelo convite, Carla, é um prazer estar aqui com vocês, com o Claudemir, com a professora Maria Cristina. Obrigada. Claudemir Pereira, então, ele que é jornalista, também responsável pelo site claudemirpereira.com.br, com notícias sobre a cidade, é assessor de imprensa aqui em Santa Maria e comentarista político da Rádio Antena 1. Ele é autor do livro A Batalha de Outubro, por exemplo, não é? Que é de 2004 e fala sobre as eleições municipais naquele ano. Olá, Claudemir, obrigada. Tudo bem, muito feliz pelo convite. Não é toda hora que me convido para falar sobre isso. Alguma razão deve ter, mas eu fico feliz quando isso acontece. Obrigada pela presença e temos também a minha colega aqui do curso de jornalismo da Unifra, Maria Cristina Toneto. Ela que, além de professora, também como jornalista já atuou em campanhas municipais, estaduais e nacionais. Olá, Kita. Olá, Carla, obrigada pelo convite. Obrigada. É sempre bom estar aqui. Né? Certo, muito obrigada. E hoje o tema é complexo, né? Como vocês já viram, estamos falando sobre política, a mediação neste momento que estamos vivendo, agora período eleitoral, é um assunto bem delicado. E hoje é o tema do programa. Nós vamos falar, refletir sobre a interferência ou não da mídia nesse contexto. E vamos chamar, para contextualizar melhor ainda, uma enquete que a nossa reportagem fez na rua, aqui em Santa Maria, para saber o que as pessoas estão pensando. A mídia interfere ou não na escolha dos eleitores? Vamos lá. O Mídia em Cheque veio até a rua para saber das pessoas se elas acham que a mídia influencia na escolha dos candidatos. Você acha que a mídia, ela influencia o eleitor na hora do voto? Influencia. Por quê? Influencia porque existem muitas pessoas que estão indecisas e a mídia às vezes fala bem ou fala mal do candidato e às vezes a pessoa não está muito preparada e acredita nisso e aceita. Acho que sim. Acho que sim. Por quê? Porque mostra, né, a realidade dos candidatos, né? Mostra o que cada um quer fazer, mostra um pouco da vida deles. Então isso aí ajuda os eleitores a decidir na hora do voto. A mídia é extremamente influenciadora na hora do voto. Eu acho que influencia bastante a mídia nessa questão. Essa aí nem precisa perguntar, é certo. Por quê? Porque o povo é bobo, acredita aí. Você acha que a mídia tem o poder de influenciar o eleitor na hora do voto? Eu acho que tem. Acho que tem bastante, porque as pessoas hoje buscam informação, né? Através do jornal, através da televisão, mas tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode vir propostas que hoje não é adequada para nós brasileiros, como promessas que a gente sabe que não se cumprem. O Brasil precisa hoje que a população pense realmente em uma boa proposta para sair da crise, sair da criminalidade, questão de emprego, segurança, educação. Porque o tripé de todo candidato é, qual é o tripé? Segurança, educação e saúde. Terminou a eleição e se eles esquecem. Como é que está a saúde? Um caos. Educação, como é que estão as escolas? Escolas abandonadas, né? Segurança, nós não temos. A gente vê que as pessoas, elas não são ingênuas, não é mesmo? Elas têm consciência desse papel de mediação, desse campo, desse meio de campo que a mídia tem nas coberturas, né? Que ela desempenha nessas coberturas. Existe um jogo que é muito complexo aí, não é só o jornalismo, a gente sabe que a publicidade, a propaganda também tem um papel fundamental nesse processo. E como vocês entendem, então, que essas forças, elas se conjugam, elas vão um pouco para lá, um pouco para cá, para contribuir determinando aí esse resultado das eleições? Vocês entendem dessa forma? Eu sou um privilegiado aqui, eu acho, eu desconfio, porque eu atuo em dois veículos que têm uma situação absolutamente distinta
de um em relação ao outro no que toca à cobertura de eleições. Cobertura política não, mas cobertura de eleições sim. Como concessões públicas, rádios, emissoras de rádio e televisão têm uma limitação absurda e que, penso, às vezes, é até, como direi, os veículos são até mais realistas que o rei, às vezes. Eles se recusam a tratar, principalmente rádio. E não estou falando das rádios maiores, caso da Gaúcha, que tem uma... Mas as rádios, vamos pegar as rádios menores, que são a realidade mais presente. Elas simplesmente não tocam no assunto de medo da multa. Que a multa, se eu não me engano, são 21 mil filhos, me corrija se eu estiver errado, 21 mil E além, filhos. dependendo da questão ou da consideração, a rádio fica fora por... Sim, mas só a questão determinado pecuniária já é suficiente, porque 21 mil filhos dá perto de 20 mil reais, pouco mais, pouco menos, dependendo dependendo do mês, eu não sei como é que funciona essa indexação, mas 20 mil reais eu te garanto ao espectador. É o faturamento máximo da grande maioria das emissoras de rádio do interior. Então, óbvio, é um negócio das pessoas e elas pensam muito, então optam pela simplificação. Alguns até começam antes. Em junho, se não me engano é junho, sim, quando começou o período de convenções, em que aqueles que são da mídia eletrônica precisariam se afastar para quem fosse concorrer, já ali, mesmo que a lei dissesse que é só mais adiante, essas emissoras de rádio e televisão, principalmente do interior, elas simplesmente pararam de falar do assunto. Então essa é uma realidade que temos. Não temos aqui em Santa Maria necessariamente, mas temos na maior parte das cidades. Já eu sou um privilegiado. Eu trabalho em rádio, então eu enfrento essa limitação, mas eu não sou mais realista que o rei. Eu faço comentário eleitoral todos os dias. Agora, nós temos que as pessoas confundem a limitação de não falar mal ou bem de candidato ou partido com não falar. Eu modéstia à parte, eu faço isso há não sei quantos anos e nunca sofri sequer uma ameaça de punição pecuniária ou a emissora em que eu eventualmente trabalhava. Só que eu sou privilegiado, né? Eu tive direções de emissoras que não me podaram, porque não tinha uma regra escrita e tal, e a gente vai levando, vai fazendo. Já o outro lugar onde eu trabalho, que é a internet, a liberdade é absoluta. Eu posso, se eu fosse maluco, até tomar uma posição bem clara. Eu ainda não fiz isso, mas posso. Por quê? Porque a limitação aí já é de outra ordem. É de natureza econômica, é de natureza social, é de convívio, é de uma série de coisas. Mas não é legal, não é do ponto de vista legal. Então, há diferenças. E aqui eu, nesse sentido, queria dizer o seguinte, respondendo ao que é... Eles têm toda a razão. A mídia influencia sim. Influencia bastante. Só influencia menos do que as pesquisas. Olha só, o poder das pesquisas. Vamos falar mais sobre isso, mas Viviana, e na tua situação, assim, no teu contexto de trabalho? Para o Claudemir, o contexto é esse. Como é que tem sido para vocês na Rádio Gaúcha essa abordagem, né, esse controle sobre até que ponto, né, falar ou não? A gente fala muito e todos os dias de política na Gaúcha. Mas é uma linha muito tênue entre você respeitar o que diz a regra eleitoral para não sofrer alguma punição, porque afinal rádio e TV são concessões públicas. Então, e o fato de falar sobre política. Até essa semana, no programa Atualidades, a Daniel Escola e a Rosane de Oliveira falavam sobre política e as pessoas questionam muito sobre por que vocês não falam sobre isso, ou por que vocês não falam sobre determinado assunto. E, eu ouvi. E a Rosane disse, questão de discutir debates ou entrevistas que os candidatos estão, nesse momento, realizando no Jornal Nacional, também é complicado para a gente nesse ponto, nesse momento, porque a gente também tem que seguir essa regra. E essa regra diz, se você falou de um determinado candidato 5 minutos, do outro candidato, você tem que dar o mesmo espaço para ele também. Então, tem uma série de situações
É um limiar muito, muito pequeno. Mas a gente fala de política todos os dias. Não se limita a não falar de questões que envolvem a economia por isso. Eu concordo com o Claudemir também, que eu acho que a mídia também acaba influenciando positivamente, às vezes negativamente também. Eu acho que a gente tem que ver também como uma pessoa que foi entrevistada disse que ela, tendo a oportunidade também de conhecer quem é o seu candidato, quem é essa pessoa que está se pondo para um cargo público Acho que a mídia também ajuda de forma positiva nesse sentido. Não só também em certas situações para determinar o voto de alguém de forma negativa, por exemplo. Maria Cristina, e tu que trabalhaste com as campanhas tem esse outro viés mais próximo, né, da questão da propaganda, da publicidade. Qual é a visão que tu construiu? A mídia influencia, sim. Concordo com o Claudemir, que talvez até, né, dependendo da região, um pouco menos que as pesquisas, né, de Ibope, essa coisa toda, e outras pesquisas, que hoje não podemos mais dizer que as pesquisas são somente de Ibope. Mas eu acho que hoje também tem uma outra questão, até que eu percebendo aqui, né, nesse Povo Fala aqui que foi feito, né, que hoje o cidadão está um pouco mais consciente até dessa influência da mídia, mas não basta ele estar só consciente dessa influência da mídia. Ele tem também que buscar informações sobre os seus candidatos, né? Porque, né, como a Viviana falou agora, a mídia pode influenciar tanto para o lado positivo quanto para o negativo, né? E eu percebo assim que a internet traz alguns questionamentos, né? Eu não falei rede social, que é outra coisa, eu vou separar. Mas não só rede social. Os próprios colunistas trazem alguns questionamentos das entrevistas que estão sendo feitas, debates, né? Porque a própria Band, eu acho que já fez um debate, né? E então, eu acho que o eleitor tem que estar mais atento, né? A mídia influencia, sim, mas que tipo de influência eu estou sofrendo, né? Que tipo de influência a mídia está, né? Para ele poder questionar mais, até as perguntas que estão sendo feitas estão respondendo aquilo que eu gostaria de saber desse candidato, né? A nossa equipe foi também, a Milena, saiu também atrás da Justiça Eleitoral para saber um pouco mais sobre essa regulamentação, não é? Porque não é para menos, em meio a todos esses impasses aí, pode, não pode, tem que haver uma regulamentação. Vamos ouvir o que eles têm para nos dizer sobre isso. O programa de hoje é sobre o procedimento dos meios de comunicação na campanha eleitoral. Hoje eu converso com Vinícius Teixeira, chefe de cartório de Santa Maria, para podermos entender melhor sobre as implicações legais de uma cobertura em época de campanha e de eleições. Existem algumas restrições à cobertura que a mídia faz a tudo que diz respeito a candidatos e partidos em época de eleições. O que o senhor destaca sobre o que os veículos podem e não podem fazer nas coberturas em época de campanha eleitoral e no dia das eleições? Boa tarde, Milena. Os veículos de comunicação, eles têm o interesse e a obrigação de cobrir todo o evento, né? E é um serviço público muito importante que eles prestam à população, que é manter a população informada de tudo que ocorre nesse período eleitoral. Tá? Em tese, eles podem tudo. A única coisa que o veículo de comunicação ele deve tomar cuidado neste processo, ele não expor um candidato a mais que o outro, não fazer determinados julgamentos que venham a produzir propaganda para candidato A ou B ou C em detrimento de E e F, enfim, esse tipo de comportamento, né? E houve alguma mudança recente de regras nesse sentido? Qual foi? Não, nesse sentido, da eleição passada para cá, não teve uma mudança substancial.
Quais as penalidades que o veículo de comunicação que quebrar os protocolos em relação a esse tipo de cobertura ocorre? Pena de multa é uma delas, né? Uma multa pecuniária. É possível ser a empresa penalizada caso ela incorra numa pena que ela entenda que faça uma propaganda de um candidato ou venha a denegrir a imagem de outro de uma maneira que esteja em desacordo com a legislação. E para encerrar, na sua opinião, a ação da mídia ao cobrir as eleições pode influenciar no resultado da eleição? Sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo se lembra da eleição de 89, que teve algumas questões, no mínimo, controversas, né? O papel da mídia é muito importante e é decisivo também. Ela pode levar a situação para um lado ou para o outro. Cumpre aos atores que têm a tarefa de vigiar esse tipo de questão, que se mantenham atentos e que se faça as coisas transcorrer dentro dos parâmetros que tem que transcorrer, né? Mas a mídia é o quarto poder, então ela, com certeza, ela pode vir a favorecer um ou outro se não tomar cuidado. Bom, ele recapitula o episódio em 89, os mais jovens, os eleitores mais jovens não se lembram, mas foi um debate polêmico aí, na verdade a edição polêmica de um debate entre Lula e Collor na época, não é? À noite, certamente a audiência não era tão alta como no dia posterior, quando as pessoas acompanharam essa versão editada, que prejudicava visivelmente, não é mesmo, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, um dos episódios, pelo menos que eu lembre, assim, não sei se vocês concordam, né? E se vocês têm outros exemplos também, um dos episódios recentes para mim foi no Roda Viva, quando a candidata, a então pré-candidata, né, Manuela Dávila, foi convidada e durante a entrevista ela não conseguia muitas vezes terminar uma frase, não é? E aí foi uma polêmica, o Claudemir falava em redes sociais, né, a ação das redes, enfim, e muitas críticas, tanto a favor quanto contra, essa polarização aparecendo a todo momento, não é? Mas, de fato, qualquer profissional de mídia não precisa ser a favor, né, da então pré-candidata para concordar que realmente houve um visível corte a todo momento dessa fala, não é? Sabe que sobre essa questão da legislação eleitoral, às vezes os caras embravecem comigo, mas não tem problema, não vai fazer diferença. Um a mais brabo não vai fazer diferença. O que não pode passar. Eu não posso ficar passando recibo para questões com as quais eu não concordo. Por exemplo, as pessoas dizem que a lei, pessoas que trabalham em rádio, inclusive, rádio e televisão, mas principalmente rádio. Televisão é um outro enquadramento até. Vamos ficar com o rádio, que é o veículo. Eu sou apaixonado por rádio, vou deixar claro. E faz parte da minha vida, muito antes de ser jornalista. Sou daqueles que eu via Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio, para ouvir futebol domingo de tarde e quarta de noite. Então, rádio é comigo mesmo, eu gosto. E eu vejo empresários de rádio falando, profissionais de rádio falando, não estou nem falando daqui de Santa Maria, estou falando de uma forma bem geral. Esbofeteando a legislação, se pudesse, né? E eu sou totalmente favorável à legislação, essa restritiva. E eu costumo dar dois exemplos. Um eu vou dar a cidade, outro eu não vou dar a cidade. Ficamos aqui, aqui pertinho. Que e olha que hoje nós temos rádios pela internet, rádios comunitárias, mas as rádios tradicionais, elas ainda não têm uma grande influência. Se em uma cidade próxima, uma determinada rádio diz assim, o meu candidato a prefeito é a Viviana, há grandes chances da Viviana estar eleita. Tamanho é o poder desta emissora de rádio. Com a lei. Agora imagina sem a lei. Fazendo campanha aberta para a Viviana, ou para o Claudemiro, para a Maria Cristina, para Carlos, para quem for. Não pode isso. Isso é inadmissível.
tem que ter uma questão de igualdade. E uma outra cidade, agora eu não sei como é que está, vou falar de uma realidade de 20 anos atrás, que é Santo Ângelo. Santo Ângelo há duas rádios, agora não sei se tem mais rádios, mas tinha duas rádios AM, que agora tudo é FM. Uma pertencia a um grupo político, outra pertencia a um outro grupo político. Era uma carnificina. De tal forma que quase do coronelismo nordestino. E é aqui, no estado supostamente mais politizado do país. E essa rádio é uma região muito politizada, que depois o Arduário até digo, né? Se é que vocês não perceberam ainda. Né? Então, e eu não estou falando de integridade das pessoas, não é isso, eu estou falando da questão política mesmo. Resumindo, sem a lei, era uma terra de ninguém. Com a lei há, no mínimo, um freio. E eu vou dizer mais, mesmo as pessoas que esbravejam com a lei, como regra, elas são favoráveis. É que publicamente é complicado tu ser, mas nas internas, dentro das emissoras, muitas vezes, que bom que existe essa lei. Eu estou falando daqueles que não gostam, que não querem se incomodar. Assim eu não me incomodo. Eu simplesmente digo, Viviana, tu não vai falar mais nada. Maria Cristina, tu não vai falar mais nada. E deu, é assim que... Não é na rádio da Viviana, não é na minha. Mas na maioria das rádios é assim. E tem a questão também, Claudemir, que tem muitos políticos, né, que são, né, proprietários de rádios, de TVs, né? Então é uma forma também de... Quantas pessoas que trabalham em rádios, que a gente vê pelo Brasil afora, que depois são candidatos, tem cargos políticos, continuam tendo programas em veículos. Imagina, com a lei. Com a lei. Imagina sem a lei. Exatamente. Maria Cristina, tua experiência, eu estou curiosa. Cristina é muito Maria bom. Cristina, a tua experiência com campanhas, Kita, pra ficar em casa. Não, eu gostei, mas Maria Cristina, o resto da vida vai ser Maria Cristina. Nome lindo dele. A experiência com campanhas, claro, deve fazer um certo tempo, porque a partir da docência, tu não te envolveste mais com essa... Não, eu me envolvi. Ainda? Ainda. Como é que foi esse convívio, assim, da Ela adora perder a eleição, de ser professora e trabalhar com campanha, isso acabou te enriquecendo esse olhar, digamos assim, como educadora? Só o bolso. Olha, nem o bolso, porque pra gente, eu acho que as campanhas que as pessoas realmente podem dizer que saem, né, vamos dizer assim, com o bolso mais, né, são as campanhas federais, né, ou para governador, não federais, mas para governador ou para presidente, né. E eu nunca fiz campanha para governador nem para presidente. E eu até gostaria um dia de fazer uma campanha grande dessas né, porque só na campanha municipal a gente já conhece, a gente quer conhecer verdadeiramente uma cidade, tem que fazer, eu digo assim, é através de uma campanha, porque você vai para todos os lugares da cidade. O candidato tem que visitar todos os lugares, né, para poder chegar, enfim, se ele quer chegar na maioria do seu eleitorado. Carla, assim, com as campanhas, eu acho que esse regramento, né, a gente sente mais uma campanha para prefeito, né? Eu acho que aqui no Sul, eu fiz uma campanha para prefeito, tá, no Maranhão. E aqui no Sul a gente sente isso mais claramente. Lá no Maranhão, as regras, quando eu fiz, ainda conseguiam ser um pouco mais... burladas, vamos dizer assim, sabe? Aqui não, aqui nas campanhas que eu fiz aqui, a partir de... Depois que eu voltei a morar em Santa Maria, né, em 2000, eu acho que não tem como escapar essas regras, porque a justiça eleitoral está em cima, né, qualquer coisa... Principalmente os adversários, qualquer coisa do programa é retirado do ar, né? Então, não tem como. Sabe? E eu acho que é correto isso, eu acho que tem que ser assim, sabe? Porque como o Claudemir falou, senão vira uma terra sem lei. E uma pergunta que não quero calar, que eu fico curiosa, porque, né, nunca conversei com alguém que tenha
trabalhado assim com campanhas, esse ponto eu nunca coloquei. Quando você fica sabendo que agora a gente vive um momento aí, Lava Jato, uma espécie de saturação até desse assunto, claro, agora acalmou um pouco, não é? Até saiu dos holofotes a situação toda faz um tempo já. Mas quando você fica sabendo que seu assessorado, então, está envolvido em alguma situação, como é que fica essa equipe, não é? Como lidar com isso? Porque você sabe, antes mesmo de ele ser investigado, algumas coisas já circulam por ali, ou você fica sabendo que circulam nos bastidores de uma outra campanha. Como as pessoas que estão envolvidas numa campanha lidam com essa situação, não é? Olha, assim, ó, o pessoal que faz a campanha, no meu caso, campanha de televisão, né, nós normalmente estamos ligados ao publicitário, que é quem, né, determina o que vai ser feito nessa campanha ou não com o candidato, né? O programa de TV é feito em cima daquilo que é determinado com o chefe da campanha, né, que é um publicitário, né, que trabalha diretamente com o candidato. Essas questões, Carla, elas têm que ser muito bem trabalhadas, porque a oposição procura sempre o ponto fraco do teu candidato, assim como você vai procurar o ponto fraco do outro candidato, né? Então, você tem que procurar trabalhar isso de uma forma... Existem candidatos e candidatos. Eu já vi candidatos aqui em Santa Maria que simplesmente não respondem, né, essas questões no ar, né? E há aqueles candidatos que procuram responder de uma forma, né, até que, né, não derrube a sua campanha, né? Então, assim, a gente vê nos bastidores da campanha, a gente vê o jogo que tem por trás disso. Né? É porque a preocupação, muitas vezes, desse profissional é o seu nome, né? A sua reputação. Muitas pessoas desistem de participar de uma cobertura política com esse receio, né? De que eu desconheço. Acontece. Eu nunca vi. Acontece. Não, é que assim... Não, pode haver desinteligência por questões econômicas, às vezes os caras não pagam também, né? E sim, são profissionais. Exatamente. Eu conheço casos aqui de Santa Maria, de produtores que estão até hoje querendo cobrar, e não me obriguem a dizer o nome, né? Estão até hoje tentando cobrar por campanhas de muito tempo atrás. Exato. Tá na justiça. Exato. E assim, ó... Muito mais do que ideologia, é questão econômica também. Assim, existem alguns profissionais, Carla, que desistem de campanhas porque eles ficam marcados com aquela campanha, certo? Então, assim, são profissionais que eles desistem desse trabalho. Por exemplo, dirigir uma campanha de TV, você está nos bastidores, você não está vinculado à tua imagem com o candidato. Agora, você ser o repórter da campanha do profissional, do candidato A, B ou C, você está vinculado, sim, à imagem daquele candidato. Isso é mais complicado. Agora, você dirigir uma campanha, você ser o publicitário de uma campanha, você, né, ser o produtor de uma campanha, isso não coloca em xeque a tua vida profissional. E outra, é o que eu sempre digo, trabalhar numa campanha, você está colocando o teu trabalho profissional, o teu know-how naquela área a serviço de um candidato. Não, você não está vendendo o teu voto para aquele candidato. É bem diferente, né? Então, que isso fique bem claro, você coloca a tua experiência, o teu trabalho naquela área para um candidato X. Eu já fiz campanha para todos os partidos, praticamente, sabe? Já fiz campanha para o Gabeira, já fiz campanha para candidato do PP no Maranhão, já fiz campanha para candidato do PT no Rio de Janeiro, já fiz campanha aqui para PMDB, entendeu? Então, né? O Gabeira é PV, né? Era na época PV, né? E, aliás, nem sei se... Eu acho que não é nem ver mais. Nem ver mais, né? Então, então aquela coisa assim... E com isso não quer dizer que eu tenha migrado de um partido para o outro quando eu estava fazendo campanha. Eu não sou filiada a nenhum partido, sabe? E não me filiaria jamais a algum partido para fazer campanha, porque é o meu trabalho profissional. E não... Todos te pagaram direitinho? Nós não vamos entrar no mérito da questão. Vamos a um pequeno intervalo. O assunto corre, mas a gente volta já já
com algumas conclusões e encaminhamentos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Voltamos com o Mídia em Cheque e hoje o tema é a influência da mídia nas eleições. Temos aí eleições gerais em outubro e hoje comigo no estúdio a repórter, também, né? A jornalista Viviana Fronza, da Rádio Gaúcha, aqui de Santa Maria. O Claudemir Pereira, que é jornalista, está à frente do claudemirpereira.com.br, é comentarista político também da Rádio Antena 1. E a Maria Cristina Toneto, a Kita, como todos conhecem, que é professora de jornalismo aqui da UFN e também trabalhou com campanhas eleitorais durante sua vida como jornalista, né? Mundo afora. Mundo afora, pelo menos em termos de campanha, no Brasil afora, né, Kita? No mundo ainda não. No mundo ainda não, né? Mas, gente, uma questão que apareceu aqui, né, que foi ventilada e que eu acho que é impossível a gente não tocar, é o papel das redes sociais, e o Claudemir falava agora no intervalo sobre a bolha, né? Eu sempre falo na bolha da rede social que você só aparece, você só interage, você só vê coisas, claro, de quem é seu amigo. Mas e aqueles fóruns dos quais a gente acaba participando e ali se dão os embates e as polêmicas também saem dali, né? Primeiro, eu não sei quando é que está indo ao ar esse... No meio de setembro. Meio de setembro. Então, no meio de setembro significa que nós já temos 2 semanas de propaganda, como eu chamo, o trololó eletrônico. É a participação dos candidatos no rádio e na televisão. É muito mais importante, para não fugir do teu assunto, é muito mais, mas infinitamente mais importante do que as redes sociais. Por quê? E não é nem por causa dos programas, que agora, metade de setembro, a partir de agora, inclusive, vai aumentar a audiência, que é quando as pessoas começam a... Tá aí a Kita, que trabalhou nisso, sabe do que eu vou dizendo, que as definições definitivas, com perdão da redundância, elas acontecem nas últimas 2 semanas, na última semana. Então, aumenta gradativamente a audiência desses programas. E, sobretudo, aqueles anúncios de emboscada, quer dizer, que estão no rádio, na televisão, quanto menos esperto está ouvindo uma... Esses são os que... Foi uma grande sacada do legislador. Essa aí, principalmente para o legislador político, né? Esse é um anúncio interessante. São muito mais importantes por uma razão muito singela. Quanto mais, ainda sem falar da bolha, por uma questão numérica, aritmética. 100% dos lares brasileiros têm rádio e ou televisão. 100%. Não chega ainda a 65%, 70% o número de brasileiros que têm acesso à internet. E desses 65%, 70%, não são, vamos botar aí, 80% tem rede social. Isso aí reduz ainda mais o potencial, que é grande. É muito grande, Claudio. Que é grande. É muito grande. Potencial. Potencial não quer dizer realizado. Aí entra a questão das bolhas. A Viviana, que é minha amiga no Facebook, já aproveito para mandar recados dos meus assessorados por ali, que é uma forma legal de comunicação, coletiva, inclusive. Eu estou lá porque eu sou amigo da Viviana. Como regra, né? Porque a gente tem muitos amigos que não são exatamente amigos, mas estão lá com a gente, né? Vem lá, eu tenho nos 2 perfis 8 mil. Desses 8 mil,
Todos têm alguma coisa que pensam semelhante. É do meu grupo. Tende a, e me ler, mesmo não gostando, ler coisas que eu costumo falar. Esses caras eu não vou convencer a coisa nenhuma, diferente daquilo que eles já estão pensando. Então, por isso que eu não acredito em rede social. O candidato A tem 100 mil seguidores, o candidato B tem 800 mil seguidores. Vão falar para os 800 mil, vão falar para os 100 mil, não vão expandir, que é o que interessa. Se você quer ganhar alguma coisa, você tem que ir além do teu grupo. E a rede social no meu ponto de vista, assim, bem simplificadamente, é o teu grupo. Você não consegue ir além do teu grupo. Você vai conseguir ir além do teu grupo através de outros instrumentos. A rádio, a televisão, quem sabe deputado. Coitado dos candidatos a deputado. Viviana, isso, desculpa, mas era justamente as redes, hoje a jeito, Rádio Gaúcha... Não concorda comigo? É bom. Hoje a Rádio Gaúcha, ela tem uma franca expansão, né, pela internet, então as pessoas participam muito por ali, pessoas que ouvem a rádio por ali, não só no seu, enfim, aparelho tradicional em casa. Como é que é esse equilíbrio entre o que vem para vocês da internet e o que vem pelo telefone, enfim, né, para quem ouve rádio tradicional? As pessoas usam muito a internet hoje para se comunicar com a Rádio Gaúcha. Até a gente falava um tempo atrás de como a gente recebia ligações. As pessoas ligavam para a rádio. Isso mudou bastante. As pessoas têm o WhatsApp, ligam o WhatsApp, né, mandam mensagem pelo WhatsApp. É uma relação muito próxima que a gente tem. Utilizam as nossas páginas, as nossas redes para mandar essas mensagens, para interagir também com a Rádio Gaúcha. E exercem, sim, um potencial muito grande hoje de participação na rádio, de expor as opiniões que tem. Porque eu concordo em parte com o Claudemir, com o que o Claudemir falou, dessa questão da gente estar na nossa rede, da gente estar no nosso meio. Mas hoje as pessoas buscam outras formas também, de notícias. Por exemplo, assim, você não vai falar uma coisa e a pessoa vai engolir aquilo que você falar sem ir checar, sem ir buscar. Não, mas espera aí, eu ouvi em tal lugar, será que é bem essa a história? O teu perfil, não é o perfil médio. Pode ser, Claudemir, mas a questão, eu estou falando pela experiência opinião, né? Exato, pela experiência que eu tenho de dia a dia das pessoas que interagem com a Gaúcha aqui em Santa Maria. Uma questão, já que o Claudemir não acredita em... É interessante essa discussão, que é importante. O pessoal que interage com a Rádio Gaúcha é um grupo. Não quer dizer que seja o todo. É o pessoal que interage com o Claudemir. Exato, é um recorte do que a gente faz. Exato, de quem a gente consegue interagir, medir. E as opiniões das pessoas, as pessoas não esperam mais. Por exemplo, eu estou no ar de manhã, as pessoas não vão esperar terminar o programa para dizer o que elas pensam, para me dizer o que elas pensam. Então, a rede social tem... Mas eu não vou dizer no ar porque eu não quero ser linchado. Não por vocês, mas por quem está vendo. Gente, mas falando já... E entrando um pouco por esse viés aí que o Claudemir nos coloca, eu não acredito na rede social. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que eu não acredito na rede social como um vetor, digamos assim. Fundamental para... É apenas mais um. É mais um, mas ele hoje... Claudemir, ele não é importante para... Não, eu estou colocando isso. Ele não é importante se o candidato não souber trabalhar também com as ferramentas. Para isso, o candidato tem que ter um profissional que saiba trabalhar com as redes sociais. Porque hoje as redes sociais, foi-se o tempo, quando o Facebook foi criado, em 2009, que todos os brasileiros começaram a entrar no Facebook, enfim, né? Que nós postávamos alguma coisa e todo mundo do nosso grupo recebia aquela postagem. Hoje não. Hoje o Facebook trabalha com algoritmos, ele diminuiu radicalmente o número de pessoas que recebem as nossas postagens, certo? Se eu tenho, sei lá, eu não sei quantos amigos eu tenho, não tenho nem ideia. Então, assim, mas eu sei que nem 100 pessoas recebem as minhas postagens, sabe? Por quê?
há esse controle maior para quê? Porque o Facebook virou um grande negócio e ele vende, né, para todos, e principalmente no caso, as pessoas agora que vão abrir as páginas dos candidatos, vai ser ofertado para eles um modo de dinamizar isso, de chegar a um número maior de pessoas, que é comprar, né, essa oportunidade, enfim, esse serviço do Facebook, que é ampliar mais essa divulgação. Quando você tem uma página de alguma coisa que você colocou no Facebook, isso automaticamente é oferecido para quem está fazendo, criando esse tipo de página. Então, não é através das redes sociais, concordo com o Claudemir, que vai se definir se o candidato A ou B vai ganhar uma eleição. Não. Mas as redes também são uma ferramenta. Ele tem que ter um bom programa de televisão, ele tem que ter um bom programa de rádio, porque nem todo mundo que vê a campanha na televisão, né, ouve no rádio, né? Muita gente está no trânsito, às vezes você escuta no trânsito a campanha. Quando começou na televisão, você vai para a TV fechada, que você não é obrigado, né? Você tem a oportunidade com a TV fechada, que não está passando... O rádio é muito mais importante. Os programas, e você passar para outro programa. Então, eu acho que é um conjunto, que o candidato tem que saber trabalhar esse conjunto. Mas existe uma outra questão, e aí nos encaminhamos agora para o final do programa, infelizmente. É muito tópico, é muito assunto dentro desse tema. Não vou dizer quem eu vou votar. É muito tópico dentro desse tema, mas existe uma deficiência, na minha visão, que é a relação que tanto o público tem com a mídia, no sentido de não saber muitas vezes criticar e buscar outros vieses, porque não se dão conta de que, como nós falávamos aqui também em outro momento, no intervalo, são empresas, empresas de comunicação, mas são empresas, têm sua visão e existe um espaço chamado editorial, por exemplo, muito mais acessado quando a gente tinha a versão impressa dos jornais, as pessoas tinham claramente ali uma posição e isso segue se colocando, não é? Mas as pessoas muitas vezes não têm essa visão. Ocorre que é preciso ter uma pluralidade de fontes, né, como público. É preciso que você se informe não apenas por um canal, isso é fato, mas também existe um despreparo. A Kita falou agora da incapacidade, muitas vezes, de alguns candidatos lidarem com as redes, não saberem explorar. Mas existe um despreparo desses candidatos também para a relação com a mídia tradicional, não é? Quando se posicionam agressivamente e insuflam muitas coisas com relação a um ou outro veículo, quando, na verdade, é tudo uma questão também de saber se colocar em alguns momentos. A gente vê, por exemplo, claramente nas últimas entrevistas, mídia afora, candidatos que se suicidam, digamos assim, né, em termos de campanha. Na opinião de quem? Mas aí que está. Dependendo do público e do volume de pessoas que têm essa visão, que estão assistindo naquele momento. Esses candidatos não estão falando para o repórter, eles estão falando para o seu público. Eles não estão nem aí para perguntar, eles só vão falar de um cara que já morreu, que esse dá para falar. Né? O Brizola fez escola. Tu pergunta o A, ele responde B e não está nem aí. Então, gente, para finalizar, assim, o que vocês entendem que seria, a partir, enfim, dessa nossa conversa, o que seria um bom desfecho, digamos assim, para essa relação, seja entre candidatos e mídia, seja entre público e mídia? Como haveria esse equilíbrio? Como vocês entendem que poderia acontecer uma relação que não fosse assim, digamos, sempre tendendo a causar um debate no sentido de a mídia tira vantagem, o candidato se aproveita da mídia, as pessoas são ignorantes, não sabem interpretar. O que vocês entendem que colocaria, digamos, nos eixos essa relação e tornaria mais igualitária, talvez? Que pergunta difícil. É difícil? Difícil de responder. É muito difícil. Falta educação para a mídia, né? As pessoas não sabem como lidar com a mídia, como se relacionar com a mídia. A mídia é Deus, a mídia é tudo, né? Ela é um oráculo, ela deve responder a tudo. E não é bem assim, não é? O candidato também quer que a mídia faça milagres ou que não aponte seus problemas. Então, né? Como lidar com isso, como mídia?
E é uma questão, Carla, que eu acho que também, respondendo a tua pergunta, e não respondendo, porque é uma pergunta que tem várias frentes que precisariam ser trabalhadas, mas uma coisa que a mídia, com essa questão do digital, que você fala muito, interatividade. A interatividade na televisão não existe, certo? E eu acho que uma das coisas que talvez falte até mais, para aproximar um pouco mais do público, sabe? Seria uma interatividade maior do espectador. Eu estou falando em termos de televisão, certo? Então, o rádio, eu acho que tem um pouco mais essa interatividade com o ouvinte, mas poderia também melhorar. Mas eu acho que essa questão da interatividade, algumas coisas poderiam aproximar um pouco mais. Não seria totalmente a solução. Nessa tua pergunta são várias coisas que precisam ser trabalhadas. A gente trabalha muito essa questão, Kita, você falava da interatividade, da proximidade no rádio. Isso aumentou muito nos últimos tempos. E melhorou o rádio muito. Com isso? Eu acredito que acrescenta, Claudemir. Sabe que eu acredito que acrescenta. Grande discussão essa. Eu acredito que acrescenta, porque você mais tem... um programa. Mais um programa. Não é mais um, eu acho. Participar, porque isso aí até eu que gosto de me incomodar, não sei se estaria afim. Mas eu gosto, Claudemir, eu gosto. Que bom. Eu gosto porque eu acho que aproxima, eu acho que levanta questões. As pessoas nos provocam muitas vezes, isso nos tira também, em certos momentos, da nossa zona de conforto. Faz a gente pensar, poxa vida, será que a gente não pode buscar um pouco mais, dar um pouquinho mais, para tentar também atender essa questão que essa pessoa que está nos ouvindo levantou? Sabe que é uma coisa, precisaria um tempão, mas vou dizer uma coisinha assim. Eu sou de um tempo em que a imprensa era vanguarda. Isto é, ela defendia posições. Podiam ser boas ou não, o futuro é que diria. Hoje, no meu ponto de vista, a mídia está na retaguarda. Isto é, ela está a reboque de opiniões, puxa-saco do ouvinte, do leitor, do telespectador. Quando, no meu ponto de vista, a relação teria que ser outra. Não estou dizendo que ela deve ser desrespeitosa em relação... mas é uma coisa muito complicada e tal, eu vou ficar só com isso. Eu acho que hoje a mídia está na retaguarda e não na vanguarda. Bom, posso ser eu, quer dizer, o errado, vamos deixar claro, posso ser o errado, pode ser que esse esteja correto, que esteja mesmo na retaguarda, mas essa não é a mídia da qual eu participo. Isso é um tema para outro programa. A mídia está na vanguarda ou na retaguarda. Acho que eu vou convidar vocês para... Vai ser o próximo. Não sei se eu estou afim de discutir, porque isso aí dá bode, dá problema. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. Como a Kita disse, é uma resposta que não tem fim, né? Uma questão muito complexa. Sempre será. Por isso, nós temos um programa para discutir realmente o papel da mídia na sociedade. Agradeço muito a presença da Viviana Fronza. Eu agradeço, obrigada pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui na Universidade Franciscana junto com vocês, com o Claudemir, com a Kita, e poder discutir um pouco desse mundo tão complexo chamado mídia. Certo. Claudemir Pereira. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma chance sempre é bom. Eu falo pouco. Na próxima eu venho preparada para falar mais que o Claudemir. E a Maria Cristina, a nossa amiga Kita, como é conhecida aqui no curso e por aí, não é, Kita? Então, que também por aí aonde? Por aí. Aqui está envolvida com cinema. Vai ser a Maria Cristina. Aqui está envolvida com assessoria. É uma pessoa que circula socialmente como Kita. Ninguém conhece como Maria Cristina, por isso que eu gosto de, Maria Cristina, de vez em quando eu gosto de chamá-la de Maria Cristina. Muito obrigada, Kita. Obrigada, Carla, pelo convite. É sempre bom participar, trocar ideias, né, com os colegas de profissão, né, e também ficar conhecendo, né, outras perspectivas, seja da política, seja da mídia, né, enfim. Tá certo, muito obrigada. E o programa de hoje vai ficando por aqui, sem muitas respostas, sim, mas com muitas questões que se abrem para novos debates, né? E nós voltamos na semana que vem com mais uma discussão, mais uma entrevista, um debate, enfim, sobre o papel da mídia na sociedade.